Olá, estamos aqui juntos mais uma vez para refletirmos acerca da palavra do Senhor. E o texto que me veio ao coração dessa vez foi Salmo, capítulo 84, os 3 primeiros versículos, que dizem assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu vou começar a minha reflexão pelo verso 2. O verso 2 ele usa a seguinte expressão: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Primeira coisa que é sempre importante a gente lembrar é que toda vez que o salmista fala sobre átrios do Senhor, tabernáculo do Senhor, templo do Senhor, estar na casa do Senhor, eles criam que Deus habitava ali naquele local, que ali era um local de habitação do Senhor. Não à toa Jesus diz lá em João capítulo 4 que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem em qualquer outro lugar físico que nós iríamos adorar, mas que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque realmente eles criam nessa questão do lugar, que Deus estaria ali habitando naquele ponto geográfico, que não era verdade. Deus está onde nós estamos. No coração que está aberto ao Senhor, é ali que Deus reside. Mas voltando ao texto, ele diz: a minha alma suspira. Eu fiquei pensando nesse termo, e essa questão do suspirar, quando ele diz suspirar pelos átrios do Senhor, desfalece pelos átrios do Senhor, ele está ali revelando o seu desejo de estar em comunhão com Deus. Então, pensando nesse desfalecimento por estar nos átrios do Senhor, eu fiquei pensando de que esse desejo do salmista supera qualquer outro desejo que ele tenha tido ou que ele possa ter. E aí isso me remeteu lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu fiquei pensando que esse desejo de Deus, ele pressupõe algumas coisas colocadas aqui em Hebreus capítulo 12, como por exemplo, deixar todo o embaraço. É interessante que o autor de Hebreus ele faz essa diferenciação, deixar o embaraço e o pecado. Por quê? Porque há coisas na vida que nós fazemos que não são pecado, mas que nos fazem perder tempo. Porque mesmo não sendo erradas, mesmo não sendo pecaminosas, podem não estar coadunando com a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí é necessário essa busca do Senhor, é necessário essa busca do querer de Deus, para que não nos embaracemos, para que não percamos tempo com coisas que não eram da vontade do Senhor. E por consequência, podemos sim, a partir daí, nos afastar de Deus, a partir daí nos colocarmos em situação de pecado. Diz lá, 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Mas o autor de Hebreus também coloca, deixando o pecado. É simples. Onde há o pecado, não há o agir de Deus, muito menos comunhão com Ele. Às vezes eu penso que muitos de nós temos uma concepção errada acerca dessa questão de luta contra o pecado. Parece que muitas vezes nós esperamos que uma força sobrenatural nos domine, que algo caia do céu e faça com que nós
abandonemos o pecado ou que nós lutemos contra ele, que um clique aconteça e coisas mudem na nossa vida, quando na verdade esse não é o padrão bíblico. Desde Gênesis, a Bíblia nos diz que nós temos que lutar contra o pecado, que isso é uma responsabilidade nossa, que nós temos que nos empenhar para isso. Então, alguns textos que nos mostram essa revelação do Senhor. Gênesis capítulo 4, no verso 7, Deus falando para Caim: se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Falando da questão de quando Caim ofereceu sua oferta e Deus não aceitou a sua oferta. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. A porta da onde, meus amados? A porta do coração, a porta da sua vida. O desejo do pecado, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É o que Deus, o próprio Deus, diz para Caim. É necessário que você o domine. Lucas, capítulo 13, verso 24, nos diz assim: Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Esforcem-se, trabalhem, lutem, corram atrás, sigam firmes, esforcem-se. Marcos, capítulo 1, verso 15, também diz assim: Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. O arrependimento é um ato nosso. Nós temos que nos arrepender. Lucas, capítulo 21, verso 36, diz assim: portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiem, orem, são coisas que nós temos que fazer. E por fim, Filipenses, capítulo 4, verso 8, Paulo nos recomendando: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Nós temos que lutar para que os nossos pensamentos estejam cheios dessas coisas. Pensamentos maus, eles vêm à nossa mente o tempo todo, isso acontece, mas nós não podemos construir abrigo para esses pensamentos. Quando os pensamentos maus vierem, nós temos que substituir, lutar, trabalhar para que esses maus pensamentos sejam substituídos por esses pensamentos que contenham verdade, respeitabilidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude, louvor. São com esses tipos de pensamento que nós conseguimos vencer os maus pensamentos. Essa é a recomendação bíblica. É isso que a Bíblia nos orienta sobre a luta contra o pecado. Mas é claro que o texto de Hebreus ainda continua mais, dizendo assim: olhando para Jesus. É muito sábia a colocação do autor de Hebreus aqui, quando ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque, irmãos, sozinhos nós não conseguimos. Por mais que nós nos esforcemos, temos que ter sim o apoio de Deus do nosso lado. Parece um contrassenso, parece um paradoxo, uma contradição, mas não é. Nós temos que nos esforçar, mas temos que nos esforçar buscando a Deus. Temos que nos esforçar olhando para Jesus. Temos que nos esforçar, mas conscientes de que somos fracos, somos limitados, de que precisamos do poder de Deus agindo em nós, por nós, através de nós, para que essa luta se concretize. Então, vamos sim lutar contra o pecado, mas jamais na loucura de achar que podemos fazer isso sozinhos. Temos que depender o tempo todo do Senhor. Paulo diz exatamente isso a Timóteo, no capítulo 2, no verso 8, ele diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Temos que nos lembrar de Jesus. Temos que nos lembrar
daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor faz por nós, do sacrifício de Cristo. Temos que nos lembrar do que a cruz representa para nós, a submissão do Senhor Jesus, a entrega, a obediência, o amor de Cristo por nós, Deus deixando a sua glória por nós, e Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim. Lembrem-se do Senhor Jesus. Busquem a sua face. Lutem contra o pecado junto com Jesus. Dizer que desejamos a presença de Deus, mas não observar essas coisas aqui que eu mencionei, não deixarmos o embaraço da vida que nos levam para coisas que não são da vontade de Deus, não lutar contra o pecado, não buscarmos essa comunhão com Jesus, não buscarmos essa orientação e essa força de Jesus, não observar essas coisas é, na verdade, mentirmos para nós mesmos. E aí eu volto para o verso 1 que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Quando o salmista diz isso, eu entendo que ele conseguiu atingir essa comunhão com Deus. Ele tem essa certeza no seu coração de que ele está desfrutando de uma comunhão com Deus. E aí eu penso, que consequências nós temos a partir do momento que nós conseguimos desenvolver essa comunhão com Deus? E aí eu vou lá para 1 João, capítulo 1, dos versos de 3 a 7, que diz assim: o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, vemos aqui no verso 3 e 4 que, se andarmos com Jesus, se estivermos nessa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, a nossa alegria será completa. Na comunhão com Deus, nós temos alegria. Também na comunhão com Deus, diz aqui, andamos na luz. E se andamos na luz, nós vemos tudo com clareza, nós não tropeçamos, nós temos segurança no caminho que estamos trilhando, nós conseguimos enxergar por onde estamos indo, porque estamos na luz do Senhor. Uma outra consequência de estarmos em comunhão com o Senhor é que nós temos comunhão uns com os outros, nós temos paz com as outras pessoas, nós não nos metemos em confusão, em disse-me-disse, em fofocagem com as outras pessoas, nós temos amizades sinceras, nós temos essa paz uns com os outros, até mesmo com pessoas que não são da igreja, nós conseguimos viver em paz porque a paz de Deus já está em nós, a alegria do Senhor já está em nós. E por fim, lá no verso 7, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, nós alcançamos o perdão, nós conseguimos ter o perdão do Senhor sobre nós. Porque, como disse Jesus lá na oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nesta comunhão, nós também temos o perdão de Deus sobre nós. E a última reflexão que eu faço aqui nesse trecho do Salmo 84 é quando ele diz, no verso 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Como não lembrar aqui de Mateus capítulo 6, verso 26, quando Jesus disse assim, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ou seja, meus irmãos, se o pardal e a andorinha, que são passarinhos tão pequenininhos, são passarinhos que cabem aqui na palma das nossas mãos, eles conseguem encontrar abrigo, eles conseguem
encontrar paz junto aos altares do Senhor, ou seja, ali perto de Deus, se eles que são criaturas tão pequenas e tão comuns, porque nós vemos pardais e andorinhas em tudo quanto é lugar, aqui mesmo em frente à minha casa, aqui, eu vejo andorinhas voando o tempo todo aqui para comer os insetinhos que voam por aqui, o tempo todo é cheio de andorinha aqui onde eu moro. Se eles que são tão comuns e tão pequenos, e Deus ali os abriga, onde diz ali que a andorinha constrói o seu ninho, onde pode proteger os seus filhotes, pode criar os seus filhotes, quanto mais conosco. Esse texto revela o amor de Deus por nós, o quanto Ele nos valoriza e o quanto temos a sua proteção constante. Estar perto do altar significa estar onde Deus está. Então, se o pardal e a andorinha conseguem isso, têm esse olhar de Deus, essa proteção de Deus, quanto mais nós, o próprio Jesus diz ali em Mateus 6,26, nós não valemos muito mais do que eles. E nos diz lá, Salmo 34, versos 17 e 18, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. E ainda em Efésios, capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Então, para fechar essa reflexão, meus amados, se nós desejarmos estar na presença de Deus, não nos embaraçarmos com as coisas dessa vida, abandonarmos o pecado, olhando sempre para Jesus, e aí sim, esse desejo nos levar a uma comunhão plena com o Senhor, onde passaremos assim a desfrutar alegria, passaremos a andar na luz, teremos sempre comunhão uns com os outros e a certeza do perdão de Cristo sobre nós. Assim como o pardal e a andorinha, nós teremos sempre a certeza em nós do abrigo que o Senhor nos dá, da proteção que Ele nos dá. Jamais duvidaremos, andaremos com segurança, andaremos com firmeza, porque se um simples e comum pardal e uma simples pequena andorinha conseguem encontrar esta morada ali junto aos altares do Senhor, quanto mais nós que, segundo o próprio Jesus, valemos muito mais do que eles. Que essa palavra possa habitar em seu coração e que Deus te abençoe.